Amém, povo abençoado. Que poderosa tarde de sexta-feira. Um tempo muito poderoso na história da igreja, povo abençoado. Mas olhando lá atrás para este grande amor que o Senhor demonstrou para com a igreja, visitando-a de uma forma tão poderosa, glorificando os seus servos diante dos olhos de todos e falando lá atrás através de uma profecia. Então, hoje, apenas para dar um pequeno vislumbre daquele que vai acontecer por volta das 3 horas, haverá um ensino, eu vou dar um ensino, mas nos próximos 30 minutos eu quero compartilhar com vocês o que eu vou compartilhar com os bispos aqui. Há um ensinamento que vai acontecer aqui que não vamos transmitir ao vivo, mas eu estarei falando com eles ainda a respeito da glorificação, a glorificação da igreja, a glorificação dos santos, esta muito maravilhosa bênção que o Senhor proveu e deu e colocou diante da igreja. Lembrem-se que a mensagem que o Senhor Deus, o próprio Messias deu naquele 18 de outubro do ano de 2021, quando ele disse, diga para eles, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, em outras palavras, eles terão corpos gloriosos como o meu. E depois disso, nós vimos agora o Senhor glorificando os seus servos em Menegai. Esta mensagem está muito bem enfatizada, muito bem enfatizada. O Senhor está dizendo que não há nada maior do que a glória de Deus, e este realmente deve ser o foco desta geração. Eu quero avançar e tocar um pouco naquilo que eu vou compartilhar com os bispos hoje, entre agora e as celebrações. Então, nós vemos muito claramente que a Bíblia, o Senhor na Bíblia, foi muito aberto e ele foi muito reto e direto a respeito da glorificação, e nós ainda podemos ponderar, já desde o Antigo Testamento o Senhor já havia prometido a glorificação. Então este tem sido um tema muito central do relacionamento de Deus com a humanidade, a forma como o Senhor tem se relacionado com a humanidade. Você vê que o Senhor centraliza a glorificação e a promessa da glorificação nesta conversa com a humanidade. E não há um lugar melhor para começar hoje do que no livro de Hebreus, capítulo 11, para ver o que é que o Antigo Testamento também fala a respeito da glorificação. Hebreus 11, começamos no 32, ele diz o seguinte, ele diz, e que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E ele diz, no versículo 33 de Hebreus, capítulo 11, aqueles que pela fé, depois de mencionar aquelas pessoas que estão no hall da fé, a fé, ele diz, no hall da fé, aqueles ícones da fé, então ele diz, aqueles que pela fé, com uma confiança duradoura da fé, eu estou lendo amplificada hoje, com uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas, subjugaram reinos, ministraram a justiça, obtiveram bênçãos e promessas, fecharam a boca dos leões, Daniel capítulo 6, apagaram o poder do fogo furioso e das chamas, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Este é agora Daniel capítulo 3. E ele diz no versículo 35, capturem o 35 muito fielmente, porque o 35 é muito chave de Hebreus capítulo 11 a respeito deste assunto da glorificação. E ele disse, mulheres receberam, em outra versão ele disse, os seus filhos mortos. Aqui ele diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados até a morte, não aceitando ser libertados quando foram
dado sob a condição de negarem a sua fé, e eles rejeitaram, para que eles pudessem ressuscitar em uma ressurreição melhor. Na versão amplificada ele diz, para que eles fossem ressuscitados em uma ressurreição melhor, ou seja, eles recebessem uma ressurreição melhor na NVI e outras versões. Mas aqui ele diz que eles suportaram estas coisas até a morte, recusando-se a ser libertos para que não negassem a sua fé. Você vê que eles foram torturados até a morte. Eles se recusaram a ser libertos, a tomar o caminho mais fácil. Veja, se você negar Jesus e a sua fé, nós vamos te livrar. Nós estamos falando dos santos do Antigo Testamento. Se você negar a sua fé, você vai sobreviver e vai ser liberto. Eles se recusaram a ser libertos pela condição de negar a sua fé, para que eles pudessem ser ressuscitados para uma vida melhor. Aqui ele diz para uma vida melhor, mas em outras versões ele diz para que eles pudessem obter uma ressurreição melhor. É daqui que eu quero começar, uma ressurreição melhor. E isso é muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério quando o Senhor apresenta isso. E ele diz no versículo 36, outros, por sua vez, enfrentaram zombaria e açoites em meio a torturas, e até mesmo foram acorrentados e aprisionados. E então ele vai adiante para falar a respeito deste sucesso militar. Eles lutaram batalhas, eles subjugaram exércitos e milagrosamente escaparam. Eles sobreviveram, eles ficaram lá dentro da cova dos leões, nas chamas, que os jovens hebreus sobreviveram lá dentro. Então ele está exaltando estes testemunhos das pessoas de fé. Séria fé. Ele ressalta isto, e então ele diz, os santos do Antigo Testamento, que eles tinham uma fé tão grande, e ele dá o nome a eles, ele menciona os nomes deles, ele diz, ele chama Raabe, muitos deles, ele diz, Baraque, Gideão, Samsão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então ele diz que eles perseveraram pela fé, aqueles que pela fé, isto é, com uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas, eles subjugaram reinos, eles batalharam e obtiveram sucesso militar, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Fecharam a boca de leões, eles até estiveram na cova dos leões, Daniel 6, apagaram o poder do fogo. Vocês se lembram dos jovens hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Tornaram-se poderosos e imbatíveis na batalha, significando sucesso militar, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eles fizeram com que os exércitos dos inimigos fugissem. Então o Senhor apresenta isto de uma forma muito poderosa. Por que eu estou lendo isto para vocês? Eu estou lendo porque onde quer que você esteja hoje, você ouviu que o Senhor estava vindo com esta mensagem muito poderosa a respeito do reino. Então isso é tão chave. A razão pela qual eu trago isto para vocês é porque há uma tremenda certeza. Há uma certeza muito poderosa que o Senhor está trazendo adiante desta geração, e Ele está dizendo, aqueles que tiverem fé, aqueles que sustentarem a sua fé e não negarem a sua fé, há uma certeza. Ele está garantindo para eles uma ressurreição melhor. Se você ler outras versões, ele diz uma ressurreição melhor. Em outras palavras, ele está falando a respeito de glorificação. Ele está prometendo para eles glorificação. Porque você sabe, em cada
ocasião, quando você menciona a ressurreição claramente foca você e te refere a Jesus Cristo voltando à vida depois da crucificação. Depois de ser crucificado e morrer, Jesus Cristo volta a viver. Então ele está dizendo que este retorno, Jesus voltando à vida em uma gloriosa ressurreição, onde ele voltou com um corpo glorioso, esta glorificação do Messias na ressurreição, ele está usando isto para mencionar uma ressurreição melhor. E ele diz, eles perseveraram, não importa as circunstâncias, não importa a perseguição, não importa as provações, não importa as dificuldades, eles suportaram, perseveraram, porque eles estavam buscando uma ressurreição melhor. Lembrem-se que isso é o Antigo Testamento. Ele está se referindo aos santos do Antigo Testamento, à promessa da glorificação no Antigo Testamento. Mas nós sabemos muito bem que esta ressurreição, como eu disse, esta certeza, como eu disse, está se referindo a Cristo Jesus, o Messias, que agora ele morreu na cruz e então ele foi ressuscitado. E quando ele foi ressuscitado, na gloriosa ressurreição, ele saiu com um corpo glorioso. E este agora se torna a certeza que você tem da glorificação. Quando a Bíblia vem claramente e te dá toda a certeza, é uma certeza, porque então ele ressuscitou o Messias como primogênito, o primeiro a sair do túmulo, o primeiro a sair do fundo da terra. Ele ressuscitou em uma gloriosa ressurreição com um corpo glorioso. Então isto se torna a tua certeza, e agora também atribuída aos santos cristãos, para que agora todo crente cristão que sustentar a fé, para você também é dada a certeza de que você vai voltar à vida e ser ressuscitado em uma vida totalmente nova, uma criação totalmente nova, no céu, na eternidade com Deus. E ele diz, esta é a bendita esperança que vocês como cristãos têm que ter e têm que andar nisto. Você tem que andar assim, naquele escritório, na sua vida, em uma base diária. E ele diz uma ressurreição melhor, porque ele está se referindo à glorificação. E é uma melhor ressurreição porque ele está se referindo à glorificação. É claro que há outras ressurreições mencionadas lá, há ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento, há outras ressurreições que aconteceram, como por exemplo, no Quênia aqui houve ressurreição. Ressurreição aconteceu em Cheparten. Há outras ressurreições. A ressurreição ressuscitando os filhos daquelas mulheres na Bíblia. Mas ele agora está falando a respeito de uma ressurreição melhor. Há outra ressurreição, Mama Rosa e estas. Até mesmo a ressurreição daquelas mulheres cujos filhos morreram, com Eliseu e tudo mais. Mas vocês entendem, até mesmo Lázaro. Mas nessa ressurreição eles morreram de novo. Eles tiveram que morrer de novo depois de ter sido ressuscitados. Entretanto, aqui ele está dizendo que eles suportaram o escárnio, a zombaria, os abusos, a calúnia. Eles suportaram a perseguição. Eles se recusaram a ser libertos para que eles pudessem negar a sua fé em Deus. E eles fizeram tudo isto por causa da certeza que eles tinham, que eles receberam do Senhor, de uma ressurreição melhor. Então isso essencialmente está se referindo à glorificação, porque eles agora estão sendo referidos e receberam a promessa da ressurreição que iria conduzi-los para a eternidade no céu, eternidade com Deus. Esta é a glorificação que foi prometida no Antigo Testamento. E esta é a bendita certeza que eu quero trazer para vocês também nos seus locais de trabalho, no restaurante. Você é um motorista de táxi, você está apenas em casa, você é uma moça que faz limpeza naquela casa. E o Senhor está falando aqui a respeito de perseverança. Ele está usando isso para encorajar a perseverança, que quando você olha, este agora é o Antigo Testamento. Entretanto, quando você lê no livro de 1 Coríntios também,
O livro de 1 Coríntios, povo abençoado, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, ele vem muito claro, muito claramente a respeito deste assunto da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 20, nesta maravilhosa tarde de sexta-feira, esta é a mensagem que eu vou compartilhar com o clero sênior que estará vindo aqui, conduzido pelo próprio arcebispo. Mas ele diz, agora, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele se tornou os primeiros frutos, isto é, as primícias, o primeiro a ressuscitar dentre os incorruptíveis, o corpo imortal, profetizando a ressurreição daqueles que dormiram na morte. Então ele cita para vocês Colossenses capítulo 1, versículo 18, isto é muito poderoso. É isso a qual o Senhor está se referindo aqui, muito poderoso, povo abençoado. Ele está dizendo que o mero pensamento da ressurreição essencialmente aponta para a ressurreição de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Mas quando ele de fato ressuscitou, ele morreu na cruz e então ele está dizendo que a ressurreição de Cristo é essencialmente os primeiros frutos, são as primícias de todos aqueles que também vão morrer e serão ressuscitados para a vida eterna. É por isso que no livro do Êxodo 23, 19, ele diz o seguinte, na parte A, em Êxodo 23, 19, parte A, ele diz, tragam ao santuário o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas, do teu solo, para a casa do Senhor, teu Deus. Então, ele essencialmente está falando aqui a respeito da ressurreição do Messias como os primeiros frutos. E quando ele sai, esta é a bendita esperança que o Senhor está trazendo para vocês hoje. Ele está dizendo que o fato do Messias ter ressuscitado deveria ser um grande encorajamento para vocês também, os cristãos, porque ele agora abriu o caminho para a ressurreição de todos. E ele chama isso de a melhor ressurreição. Ele considera a vida deste dia presente. Se você ver aquela conversa dos santos do Antigo Testamento e pelo que eles passaram, eles consideravam esta vida presente muito curta, muito insignificante, não é substancial, não é importante, não é primordial. Então eles estavam buscando uma vida maior, com maior ansiedade, com grande expectativa. Eles renunciaram a esta vida curta em favor da eternidade. Eles estavam aguardando ansiosamente a ressurreição que estava vindo, para que eles pudessem viver novamente e ter uma vida melhor agora. Este é o exemplo que o Senhor está colocando aqui no livro de Hebreus capítulo 11, quando ele fala a respeito de uma ressurreição melhor. Ele está dizendo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que eles renunciaram às suas vidas, renunciaram às alegrias e tudo, recusando-se a ser libertos. Alguns deles passaram pelo fogo. Lembre-se, os jovens hebreus. Você se lembra de Daniel na cova dos leões? Eles preferiram morrer. Mas isso também deve te lembrar do que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 22. Quando Abraão foi testado, foi provado por Deus, e o Senhor disse para ele para pegar Isaac, o único filho prometido, que o Senhor havia dito para ele que o Messias viria dele. Durante todos aqueles anos ele não tinha nenhum filho. Sara já tinha passado da idade de ter filhos, então este era o filho prometido de Deus. Então o Senhor diz para ele ir e matá-lo e oferecê-lo como holocausto para adoração diante do Senhor. Em Gênesis 22, versículo 13, novamente Antigo Testamento, então ele diz, então vamos começar no 12. O Senhor disse, ok,
Ok, muito bem. Versículo 11. Mas, ok, versículo 10, vamos começar do 10, melhor ainda. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho Isaque. Versículo 11 de Gênesis 22, ele diz: mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: não toque, esta é a versão amplificada, não toque com a faca no rapaz. Não toque com a sua mão contra o rapaz e não faça nada para molestá-lo, porque agora eu sei que você teme a Deus com reverência e profundo respeito, porque você não negou o seu filho, o seu único filho da promessa. Então veja o versículo 13. Então Abraão ergueu os olhos e viu, olhou ao redor e viu atrás dele um carneiro preso num arbusto pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e sacrificou-o como holocausto, como sacrifício em vez do seu filho Isaque. Então, quando Abraão, no Antigo Testamento, o Senhor disse para ele ir e matar o Deus Todo-Poderoso, para ir e matar o seu filho, seu único filho, o filho prometido, e oferecê-lo como holocausto, Abraão não hesitou. Na verdade, se você ler o texto hebraico a respeito disso, especialmente se você ler o hebraico antigo, isto tem sido mantido em Yiddish pelos judeus que agora estão na Europa. Talvez alguns dos Safaradim, os judeus lá do Oriente, perto da Pérsia, especialmente os Askenazes, se você ler o hebraico antigo a respeito deste evento, eles dizem que Abraão sabia que este Deus que disse para ele ir e sacrificar o seu filho, o seu único filho, era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então a promessa da glorificação estava dentro do Antigo Testamento. Veja, desde quão longe o Senhor trouxe isso para vocês, os cristãos de hoje. Estava dentro da Bíblia. Deus prometendo ressuscitar vocês naquele último dia para que vocês sejam adequados para o reino eterno, para o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então, uma ressurreição melhor implicando glorificação, significando ser feito perfeito. A inacreditável bênção de Deus no Antigo Testamento colocado para os seus santos lá. E então no Novo Testamento, você vê o Senhor agora vindo e novamente colocando à frente esta mesma bênção da glorificação antes de você entrar no estado eterno. E este deve ser o foco do cristão hoje, quer você esteja no seu local de trabalho, no seu escritório, onde quer que você esteja. Pelo que quer que você esteja passando, você deve ser igual aos santos. A lição que você está aprendendo é dos santos do Antigo Testamento. Ele diz que você deve perseverar, você também pode perseverar. Por quê? Porque há uma promessa. A promessa de que você será glorificado e vai entrar no estado eterno. Você vê os santos do Antigo Testamento, quando agora chegou o tempo deles serem empurrados, quando eles agora estava sendo pedido a eles para renunciarem a Deus e eles recusaram, porque eles consideravam esta vida por ser muito curta, sem objetivo, sem sentido, insignificante, comparado com a vida que estava vindo. E eles preferiram ser lançados na cova dos leões ou na fornalha ardente do que renunciar a Deus e adorar qualquer outra coisa. É isto que você tem feito naquele escritório. Alguns de vocês renunciaram a Jesus e vocês entraram em imoralidade sexual porque o seu chefe com o seu patrão puseram pressão em você que se você não dormir com ele em pecado sexual, você vai perder este emprego. Em um tempo, quando encontrar um emprego é muito difícil. Eles têm usado tudo para te pressionar. Mas você já considerou que se você ficar firme na sua fé, a lição e o exemplo que foi colocado para vocês está em Hebreus capítulo 11. Os santos do Antigo Testamento, eles concordaram passar por tudo, serem zombados e até mesmo a morte. Eles fecharam a boca dos leões.
Eles entraram no meio das chamas e eles extinguiram a força do fogo. Por quê? Porque eles sabiam que a vida nesta terra é muito curta. Não tem sentido e real, ilusória para eles. Muito curta. Então eles estavam procurando com grande expectativa, com grande antecipação. Eles estavam desejando renunciar a esta vida curta e procurando, buscando aquela eterna glorificação. Aquela glorificação e a eternidade, a vida eterna prometida. Para eles a ressurreição significaria que eles sabiam que se eles morressem, o Senhor era poderoso para ressuscitá-los, para trazê-los de volta à vida novamente. E Jesus é o perfeito exemplo lá para vocês como igreja, como um cristão do Novo Testamento, que se Jesus foi ressuscitado, então a promessa está colocada na Bíblia. E o Senhor falou, o próprio Jesus veio e falou comigo em 18 de outubro do ano de 2021, que diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu, prometendo a glorificação que te traz para o estado eterno. Por que então você não permaneceria firme com Jesus? Para terminar aqui, João capítulo 5, abram comigo lá, povo abençoado, nesta linda sexta-feira à tarde, o arcebispo Senhor trouxe uma poderosa delegação aqui. Vocês sabem que o Senhor o trouxe de volta da morte, então ele vive a sua vida celebrando a Deus. Mas novamente em João capítulo 5, eu vou ler do 28 ao 29, se você ler comigo, ele está prometendo a mesma coisa, ele está dizendo: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Eles ressuscitarão para a vida, mas os que fizeram mal ressuscitarão para o juízo, para serem condenados. Então ele faz referência a Daniel 2:2 e Apocalipse 20, de 11 a 15, que lemos antes. Então, novamente aqui você vê que o Senhor está prometendo glorificação. Ele está dizendo que não importa o que você esteja passando enquanto você vive a sua vida aqui hoje, a lição mais importante que o Senhor está te dando hoje no teu escritório, no teu lugar de trabalho, é que agora você tem que permanecer firme por Jesus. Você tem que permanecer pela santidade, permanecer pela justiça, porque há uma promessa maior, assim como os santos do Antigo Testamento fizeram. Eles consideravam a vida presente como passageira, muito curta, totalmente sem sentido, muito insignificante se você comparar com a eternidade. E eles estavam aguardando com uma grande expectativa, com grande ansiedade, com o desejo consumidor. Eles estavam aguardando ansiosamente a vida vindoura, a maior glorificação que viria, que eles chamam de a melhor ressurreição. Então, eles estavam dispostos a renunciar a esta vida. E se isto significa te lançar na cova dos leões, ou na fornalha de fogo, ele disse, tudo bem, se eles quisessem matá-los, que assim seja. Ou massacrá-los, que assim seja, porque eles sabiam que o Deus que eles adoravam, Jeová, o Deus de Israel, é poderoso para ressuscitá-los e para glorificá-los para o estado eterno naquele dia final. E esta é a esperança com a qual eu quero deixar vocês hoje, que você, não importa o que você esteja passando, por favor, fique firme com Jesus, fique firme pela salvação de Jesus, não desista facilmente, não desista por nada, porque há uma grande promessa na Bíblia. O Senhor prometeu ressurreição. E novamente eu vou ler aqui, e agora eu quero ler na versão NVI. Eu vou ler para vocês da NVI, povo abençoado, enquanto terminamos agora o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo
Nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele diz o seguinte, na NVI agora: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, melhor. Esta ressurreição melhor é a glorificação que vai acontecer no dia final, quando finalmente você entrar no estado eterno. No arrebatamento, quando você entrar no estado eterno. Abençoado, nós vimos muito claramente, novamente, para terminar, nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que os santos do Antigo Testamento, a fé deles era tão forte, a fé deles era tão poderosa até o ponto em que eles estavam dispostos a morrer. Eles estavam prontos para ser lançados na cova dos leões, estavam prontos para serem lançados no fogo. Estavam prontos para sacrificar o seu único filho como Abraão, porque eles entenderam muito bem que o Deus que eles adoravam, o Deus de Israel, era poderoso para ressuscitá-los quando eles morressem. O Deus de Israel era poderoso para ressuscitá-los, e se não fosse agora, mas no último dia, quando eles estavam entrando na eternidade, a glorificação, quando eles estarão entrando no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Então nós vemos que o Senhor está estabelecendo um exemplo muito sério de quão forte, quão poderosa era a fé dos santos do Antigo Testamento, até o ponto em que eles estavam prontos para morrer, estavam prontos para descartar e sair fora desta vida aqui, mas para alcançar uma ressurreição melhor, para alcançar uma vida melhor, glorificação, vida eterna, uma ressurreição superior. E agora, quando você compara isto com a igreja deste dia presente, que até mesmo viu a ressurreição de Jesus, os santos do Antigo Testamento não viram a ressurreição de Jesus, mas a fé deles era tão forte que eles estavam prontos para morrer por causa da sua fé. Eles sabiam que eles seriam glorificados. A esperança da glória fazia com que eles descartassem esta vida como insignificante, irrelevante, sem sentido. Eles estavam prontos para se livrar desta vida e morrer, sabendo que havia uma ressurreição melhor, havia uma glorificação lá na frente. Entretanto, Jesus ainda não tinha vindo, ele ainda não tinha ressuscitado. Entretanto, quando você olha os santos deste dia presente, a igreja deste dia presente, eles não são capazes de permanecer, eles não são capazes de perseverar. Entretanto, a igreja deste dia presente tem o exemplo de Jesus como o primogênito dentre os mortos, as primícias, os primeiros frutos entre aqueles que serão glorificados. Mas eles não estão dispostos a morrer por Jesus. Diante de uma simples provação, uma pequena perseguição no trabalho, quando o chefe vem e comenta a respeito das suas roupas, das suas vestes. Por que você está vestido assim? Aqui nós não nos vestimos assim. Você vai perder o seu emprego. Diante disto, eles são capazes de deixar Jesus nesta era. E, entretanto, Jesus veio como uma certeza da glorificação, como a glorificação assegurada para eles. Isto é uma certeza de que o que quer que aconteça com você, se você permanecer firme na fé, você será glorificado, você será ressuscitado, você será levado no glorioso arrebatamento. Eles são tão rápidos para abandonar a sua fé diante de uma pequena perseguição. Entretanto, no Antigo Testamento, o Messias ainda não tinha vindo. O Messias ainda não havia sido glorificado, ressuscitado e glorificado. Mas eles eram capazes de perseverar até
até a morte. Então, este é um desafio muito sério, povo abençoado, enquanto nós nos preparamos para a vinda do Messias. O Senhor está dizendo para a igreja hoje para perseverar, para ficar firmes. Eles têm esta esperança do próprio Jesus. Então, pelo que quer que você esteja passando, você agora tem que ficar firme por Jesus. Permanecer firmes pela justiça. Esta vida é muito simples, muito insignificante, muito temporária, irrelevante, ele diz. Há uma vida melhor vindo, a eternidade, a glorificação final, a ressurreição superior. Então, onde quer que você esteja hoje, povo abençoado, e você sente que você quer receber o Senhor, repita esta oração de 1 minuto, diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo por ter sido complacente e não considerei as tuas promessas como muito fundamentais para me navegarem nesta vida na minha salvação cristã. Então, hoje, meu Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração para ser meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me ancorar na promessa da superior ressurreição, a promessa da glorificação que tu estabeleceste desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para que a ressurreição de Jesus Cristo possa materializar-se, cristalizar-se em mim, naquele dia quando o Messias vier para a igreja, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Obrigado.